Olá, eu sou o Lucas Contessoto E eu sou o Rodrigo Pazini. e este é o episódio de número 15 de Revisitando Forks, podcast para ler, reler, discutir e revisitar os capítulos da saga Crepúsculo. Então pega seu latte gelado, não esquece do porta-copos roubado daquele barzinho pra não manchar a mesa e vem com a gente pro episódio do capítulo 15, os Cullen. A gente queria, antes de começar o episódio, falar um pouco sobre a discussão da semana passada, que a gente teve que tirar uma parte porque a gente tá aprendendo a lidar com esse microfone ainda, e acabou a bateria. Porém, a parte que a gente gravou antes de acabar a bateria foi uma qualidade muito duvidosa, ou muito chiado, e a gente tirou a parte que a gente falava do motivo que a gente trouxe aquele texto. Mas basicamente a gente queria falar que se a gente está lendo um livro infanto-juvenil, que é o caso de Crepúsculo, a gente tem que saber que a gente está lendo um infanto-juvenil. Então a gente não pode cobrar de um livro infanto-juvenil que ele seja outra coisa. A gente não pode analisar essa história e analisar esse desenvolvimento pensando em outros gêneros ou pensando em outros tipos de texto. É o infanto-juvenil e a gente aborda ele como um infanto-juvenil e com as expectativas que a gente tem de um livro do gênero. A gente não pode esperar outra coisa, tipo, comparar Crepúsculo com Game of Thrones. Game of Thrones não é um infanto-juvenil. São propostas diferentes, né? Então a gente vai analisar Crepúsculo, a gente tem que ler Crepúsculo dentro da proposta de Crepúsculo. Mais um ponto do que a gente trouxe para a discussão é que é para a gente repensar também quando a gente for ler um texto, sabe? Para a gente ter um cuidado maior. Eu acho que falta um pouco disso. Eu acho que tanto por causa da internet e como é feita, apresentada a ideia de interpretação, que tudo é possível e tudo é livre. E não é bem assim. O texto traz muito bem essa reflexão, acho ele bem interessante. Bom, e agora, Rodrigo, a sinopse. Edward convida Bella para conhecer sua família, o que a deixa completamente aterrorizada. Não por estar indo para uma casa cheia de vampiros, óbvio, e sim pela possibilidade deles não gostarem dela. Após conhecer a família do namoradinho e assisti-lo exibir seus dotes, Bella acaba conhecendo um pouco mais sobre a transformação e vida humana do patriarca Cullen. Bloco 1. Resumo pontuado. Esse capítulo é mais um capítulo em sequência, que continua exatamente de onde o outro parou. Não exatamente, né? A Bella dormiu e agora ela tá acordando nesse capítulo. E o Edward tá ali. Ela acorda meio sem compreender o que tá acontecendo, meio perdida ali. Só que aí, de repente, ela lembra do dia anterior. E ela lembra que o Edward tava ali. E aí ela levanta meio que correndo, assim, meio que no susto. E ele tá ali. Acho que ela gostou dessa informação. Apesar dela ficar meio preocupada em estar com bafo de recém-acordada. E ela tá meio em surto, assim. Ela tá meio tipo, Edward, super alegre, tarará. Aí ela pede um tempo e vai até o banheiro. E ela diz que ela nem se consegue se reconhecer no espelho, né? Os olhos estão brilhantes demais, a pele tá corada. E aí a gente consegue perceber que ela estar alegre, contente, apaixonada, essas coisas que estão na fisionomia dela, é de longe sentimentos que ela não está habituada. Porque ela estranha isso ao se reconhecer dessa forma. O Charlie também tá percebendo que ela tá diferente, né? No capítulo anterior, ela teve que ficar ali distraindo o Charlie, convencendo ele que ela ia ficar em casa, porque ele percebeu que ela tá mais animada, que ela tá diferente, que ela não tá depressiva. E então é a vez dela começar a reparar nessas coisas, né? Então, durante conversa matinal que eles estão tendo ali no quarto, depois dela sair do banheiro, Edward diz, hora do café da manhã. E a Bella, ela faz uma cena. Ela segura o pescoço com as mãos e arregala os olhos, né, fazendo uma sugestão de que ela seria o cafezinho da manhã dele ali, né? E aí Edward, ele fica espantado, ele fica em choque. E aí Bella então começa a rir. E aí ela fala, e você disse que eu não sabia atuar, né? E ela ainda brinca, tipo, você sabe que é engraçado, você sabe que foi engraçado. Você não gostou, mas foi engraçado. E aí ele só Tramontina, corte seco. Ele não acha graça nenhuma da brincadeira mórbida e reformula, né? Café da manhã para humanos. Então eles descem pra cozinha, ela começa a preparar o café da manhã. Ela inclusive pergunta pra ele o que que vai ter no café da manhã, ele fica meio perdido. Ela fala: "Não, não se preocupa, eu tenho opções". Acho que ele nem deve lembrar o que é um café da manhã mais, né? Faz um Na época tempinho. dele eles comiam terra, né? Não tinham inventado comida ainda naquela época. E ela ainda fala pra ele, né, me observa caçar. Que é um termo que ele usa com a família dele, né? E é um termo ali entre vampiros, ela tá usando, então ela, ao mesmo tempo que ela se mostra à vontade em estar usando esse termo, é de se pensar que, tipo, ela tá se incluindo ali de alguma forma, mesmo que seja através de uma brincadeira, ela tá se incluindo não como vampira, mas naquele meio. Eu sinto que ela tá fazendo
piada interna, né? Uma piada Também. interna, mas ela tá fazendo a versão dela das coisas que ele faz. Ela tá tentando criar um paralelo ali, eu acho, pra dar uma proximidade, talvez, pros dois, mesmo que seja na brincadeira. E ao mesmo tempo atenua, né? É, e no meio do café da manhã, durante o café da manhã, o Edward faz uma proposta pra ela, e ela fica meio amedrontada com essa proposta, que é levar a Bella pra conhecer a família dele. E ela fica com muito medo, ela fica aterrorizada. Mas você pode pensar, ela ficou aterrorizada porque ela vai pra uma casa cheia de vampiros? Não. Ela ficou aterrorizada porque ela tá com medo de ninguém gostar dela ali. Ela fica com um medo comum, né? Por conhecer a família do namorado. E ela realmente fica nervosa só com isso. O resto. O que é o resto, né? Aqui temos a questão de que ela confia tanto na índole daqueles vampiros que ela se preocupa muito mais com o fato deles não gostarem dela do que dela acabar sendo morta por algum deles. Ou por todos, né? É, sei lá, vira um rodízio de belo. E o Edward levanta a questão também de se ele não vai ser apresentado ao Charlie como namorado. Que a Bella fala, olha, já conhece o Charlie. Ele rebate, pô, eu conheço, mas não como namorado. Tipo, ele não me conhece como seu namorado. É, e ele insiste, ele fala, ele vai precisar de uma explicação por eu andar tanto tempo por aqui, né? E ele também comenta que se for contar pra ele, não precisa contar tudo de uma vez. Não precisa contar todos os detalhes sórdidos, assim. É, tipo, que ele é um vampiro, a família é um vampiro, ele tem mais de 100 anos, daí a gente deixa baixo. Que ele é mais velho que o pai da Bella, a gente, ó, quietinho. E aí, nesse momento, também que eles soltam, vai contar ao Charlie que eu sou seu novo namorado, ou não, colocando realmente em palavras e firmando a situação do casal, né? E eles acabam, então quer dizer que você é meu namorado? Então, é esse momento que fica demarcado mesmo o relacionamento dos dois, porque no começo, quando eles iam viajar pra Port Angeles, eles chegaram a brincar, conversar sobre isso, mas nada foi acertado, né? E meio que fica por isso, né? Tipo, não tem um aprofundamento dessa conversa, mas eu acho que não precisa, porque realmente era algo sem nome só, né? Eles estavam caminhando pra isso de qualquer jeito. E a Bella, ela fica nervosa, porque a gente vai inclusive falar de uma citação dela, que é: eu duvidava de que houvesse algum livro de etiqueta detalhando como se vestir quando seu namorado vampiro a leva para casa para conhecer sua família de vampiros. E eu acho que se tivesse um livro de etiqueta pra isso, esse livro ia falar pra ela não ir com a roupa que ela foi. Eu não consigo imaginar essa roupa sendo bonita. Eu também não. Eu acho que ela poderia ter pelo menos usado um livro de etiqueta normal. Ou qualquer coisa, qualquer outra referência. Ela foi com uma saia caque longa, uma blusa azul escura. Como essa combinação é boa? Mas enfim, né? Ela coloca a roupinha dela, desce as escadas, e no momento de proximidade com a estátua humana, ela esqueceu de respirar e desmaiou. Ela esquece de respirar porque ele se aproxima dela, né? Ele dá um beijo nela. É, ele tira o fôlego, né? Assim. E ela sente o cheiro do hálito dele de novo, e ela fala, meu Deus, que maravilhoso. E na hora que ela vê, ela tá acordando. Bom, então eles partem para o mausoléu dos Cullen, que acaba por impressionar a Bella, né? A casa era muito clara por causa da quantidade de vidros que deixava ela exposta à luz. E isso era algo que ela não esperava, né? Mais pra frente a gente tem um pouco da resposta sobre isso do Edward, que ele fala, a gente gosta dela sim, porque é um lugar que a gente não precisa se esconder, né? A casa ela fica bem no meio da floresta ali. Quando eles estão chegando lá de carro, ela comenta que a entrada é meio que invisível, assim, tipo, se você não sabe que aquilo é uma entrada, você passa reto, você não percebe. Tem muita árvore, tem muito mato em volta. Então, Carlyle e Esme, eles estão aguardando o casal. A Bella ela fica impactada com a beleza do doutor. E ela vai descrever a Esme com olhos gentis e um rosto em formato de coração. Eu achei fofo, mas eu nunca imaginei uma cabeça deformada em formato de coração. Tadinha. Eu acho que ela quer passar essa questão daquele rosto que é mais afetuoso, que lembra aquele rosto bem de mãe, sabe? Bom, e a gente tem eles sendo eles. Ela desce as escadas correndo e a beija no rosto, de uma maneira super entusiasmada, né? Enquanto os outros vampiros ali da sala estão olhando e julgando sua atitude. E aí ela solta um: Nossa, você não fede. Não, tô brincando. Ela manda um: Seu cheiro é bom. Nunca percebi antes. O que deixa dela super constrangida. E todo mundo fica meio chocado porque até esse momento, quando eles cumprimentam ela, é tudo meio longe, meio distante, uma mãozinha. Sempre contido. Eu acho que ali eles estão tentando deixar ela confortável, só que eu acho que eles estão tentando demais, sabe? A Alice chega ali, abraça, comenta, conversa. Quase dá uma dentada, né? É, tira Elogia três o litrinhos, sabor. tira 3 litros de sangue ali e vai embora, entendeu? E então a gente percebe também que o cheiro dela não é só bom pro Edward, né? Não é só atrativo pro Edward. Ele foi mais esperto e percebeu antes, né? A corrente de ar ali da aula de biologia ajudou.
A Bella dá um oi mais tímido, assim, pro Jasper, que tá ali, e percebe que existem alguns vampiros que estão ausentes, né? A Rosalie, que tinha mais o que fazer do que conhecer a namoradinha humana e desmiolada do seu irmão, e o seu par, Emmett, que ponderava com ela, se ausentando. Ah, ela não quis ir, ele não foi também, né? Na real, é explicado que a Rose, ela tem inveja da Bella. E aí a gente tem um pouquinho da complexidade da personagem. Porque assim, a Rosalie, ela ama, tipo, ser uma vampira. Mas ao mesmo tempo, ela tem um problema com isso. Ela sente inveja da Bella porque a Bella é humana. E pra Rosalie, essa questão da humanidade é a chave para possibilidades. Possibilidades que ela vê um valor agregado. Porque ser vampira pra ela é não ter essas possibilidades que ela gostaria de ter, né? Ter filhos, envelhecer, viver esse ciclo da vida. E pra ela isso é importante. É sempre uma penumbra ali na mente dela, essa questão dela não poder viver uma maternidade, envelhecer junto do Emmett e etc. E é engraçado porque a Bella tem um certo ciúme dela, por causa da proximidade dela com o Edward, e ela tem essa inveja da Bella por causa da humanidade dela, que é algo que a Bella já tá considerando mandar embora. Humanidade pra mim, não. Eu quero 2 dentinhos aqui no pescoço, ó. Enquanto a Bella tá ali na casa, cumprimentou todo mundo, ela começa a reparar num piano, que ela acha muito bonito ali na sala. E a Emma fala, ai, você gostou? Você achou bom, né? Você toca? Ela falou, não. Ah, mas o Edward toca. Ele é músico. Ela fica meio chocada um pouquinho, porque ela sabia que ele gostava de música e tal, mas ela não sabia que ele tocava. Quando ela começa a conversar disso com o Edward, ela meio que repara que ninguém mais tá ali. E ela se questiona, inclusive, do porquê não tem mais ninguém ali, e o Edward fala, olha, eu acho que educadamente eles estão dando espaço pra gente. E o Edward acaba tocando uma música pra ela, que é uma música que ele compôs pra ela. Uma canção de ninar, Uma canção de Ninar. que ele estava cantarolando pra ela na noite anterior, né? A Bella, então, ela cita que ela percebeu uma comunicação silenciosa entre Carlyle e Edward. E aí ele explica que eles teve uma visão e de que haveria visitantes chegando, vampiros bebedores de gente. Ele disse que não deveriam passar, exatamente, pela cidade, mas que por precaução ele acabaria ficando mais em cima, porque ele estaria mais cauteloso em relação a ela. Ela fica um pouquinho preocupada, mas o Edward fica meio que feliz que ela tá preocupada, porque ela tem medo. Ela tem um pouquinho de amor próprio ali, ela tem um pouquinho de consciência do que tá acontecendo. Tipo, ela sabe que outros vampiros não vão ser tão legais e acolhedores como os Cullen. Então isso deixa ele um pouquinho mais calmo, apesar da situação, né? Então o Edward vai ali se oferecer pra mostrar o resto da casa pra Bella, e ela pergunta, né, sem caixões? Ele fala, sem caixões. A Bella se choca ao encontrar uma cruz de madeira gigante. E aí Edward explica que a cruz foi entalhada pelo pai de Carlyle há mais de 370 anos atrás. Ela começa a fazer continha nos dedos. Ela fica, putz, grila. Esse homem é, Velho, hein? nossa, uma múmia. Eu acho muito legal essa parte da cruz, porque é algo muito antigo, tá ali na casa. E a casa ela é inteira descrita pela Bella como uma mistura entre algo muito antigo e algo mais moderno, porque várias paredes foram destruídas para abrir mais espaço, teve parede que foi destruída para colocar janelas novas. Tudo isso eu achei meio simbólico porque a família deles é assim, né? Tem o Carlyle que tá ali há muito tempo, a gente tá sabendo agora que é muito mais tempo que o Edward. Tem outros vampiros que chegaram depois, alguns que são bem mais recentes, uma que tá tentando entrar pra família. Então eu achei meio simbólico a casa, apesar de ser muito antiga, também tem marcas De renovações. de renovações. E levando em consideração também que quando o Jacob conta sobre as lendas e tudo mais, Cullen já estavam ali. Então essa casa provavelmente é dos Cullen há muito tempo. Não deixa claro, pelo menos por enquanto, mas dá pra gente entender, tipo, a casa tá ali há muito tempo, eles saem, eles voltam pra lá depois. E eu acho isso bastante interessante, essa maneira como ele descreve a casa e essa mistura, assim. E aí, então, a gente tem, pela curiosidade, através da cruz, né, a gente acaba conhecendo o começo da história de Carlyle, né, da sua vida humana. Ele nasceu em Londres em 1640, filho único de um pastor, né, sua mãe havia falecido no parto, e seu pai ele era responsável pelas perseguições de bruxas, lobisomens e vampiros. O Edward, quando ele fala isso, ele fala bruxas, lobisomens e vampiros. E a Bella leva não um susto, mas ela fica meio impactada porque ele usou o termo vampiros. Mas ela não comenta nada. Ela deixa passar, mas ela sente esse peso, né, de colocar ali. De falar essa palavra, né, que Exato. eles buscam evitar, assim.
ela tem pensamento, ela evita pensar na palavra. É bem legal. E é óbvio que, enfim, nessas caçadas eles acabaram matando vários inocentes, mas por fim eles acham vampiros de verdade, no esgoto da cidade. O que me lembra bastante também, de novo trazendo como referência a Vampira Máscara, os vampiros Nosferatu, que tem o costume de viver dentro de esgotos, né, por causa da aparência. Enfim, voltando. E ele comenta, inclusive, que naquela época era mais comum, né? Os vampiros morarem em esgoto, tudo mais. Nessa época era mais comum. Era mais comum porque naquela época, essas lendas e mitos de agora, no caso, eles eram fatos, né? As pessoas realmente acreditavam. Então, qualquer coisa que fosse diferente ia chamar atenção e eles já iam vincular isso. Bom, então, durante uma caçada aos vampiros, Carlyle, com 23 anos, ele encontra a criatura responsável por sua transformação. Por essa criatura estar faminta, ela atacou o grupo de caçadores, deixando Carlyle ferido no chão. Ele sabia qual era o procedimento que iria ser feito com ele, porque ele havia sido tocado pela criatura, né? Então, ele sabia que iriam queimar ele, mesmo que se ele ainda estivesse vivo. Então, ele se afugenta num beco e acaba entrando dentro de um porão com batatas podres, que é onde vai ocorrer sua transformação. E ele fica 3 dias ali, né? E o Edward fala que foi um milagre, que é doloroso, né? A transformação, ela é dolorosa, ela... Ele não podia gritar. Se ele gritasse, alguém ia lhe ver e acabou, iam descobrir ele. E no capítulo ele termina assim: a Bella ela fala que ela vai ter mais dúvidas e etc. Só que o Edward fala: não, vem cá, vamos dar uma volta. E acaba o capítulo. Agora, com o bloco 2, livro versus filme. Bom, nessa semana não teremos uma parte de discussão, então nosso episódio vai ficar um pouquinho mais curtinho. Bom, e agora falando sobre as diferenças entre o livro e o filme, o livro, ele vai dividir melhor a visita, tá indo aos poucos, a gente tá bem no comecinho ali, só que a gente já pode notar algumas diferenças, né? Porque no filme é tudo muito mais direto, né? Algumas falas, elas são parecidas com os diálogos do livro, né? A apresentação da Alice, a Bella falando sobre a casa. E no filme, a Rose e o Emmett, eles estão cozinhando pra Bella, junto de Carlisle e Yasmin. E assim, eu acho muito, muito estranho, porque não condiz com a personalidade da Rosalie, sabe? Até mesmo no filme, a Rosalie olha pra Bella, olha com cara de nojo, desprezo, ódio. Então, faz muito sentido, não encaixa muito bem. E se você ainda olhar pro livro, fica completamente distoante, sabe? Se no filme ela tivesse apenas lá de fundo, de cara feia, ainda acharia ok. Agora, ela fazendo alguma coisa ativamente para que isso aconteça, isso que eu falo é esse encontro com a família aconteça, não vejo ela fazendo isso de maneira alguma. Eu acho que foge um pouquinho da construção de personagem da Rose, porque a Rose, ela é tão chata no livro que ela não estaria ali. Realmente, ela nem tá. E aí, no final, ela se propôs a ir e a cozinhar, sabe? Ela não faria isso. Ela não se daria esse trabalho. Então, a apresentação no geral, pra toda a família, no filme, ela é muito mais crua, assim, mais apática, meio sem sabor. Não tem um impacto, não tem uma tensão, uma emoção muito grande. Fica muito lânguido. A única emoção que vai ter ali é o ataque de raiva da Rose. E também é muito mais resumido, né? Tipo, você consegue sim conhecer um pouco mais sobre a família, conhecer ali a casa e ter essa aproximação. Mas no livro é um capítulo inteiro só pra ela chegar ali, sabe? Tem uma discussão sobre o Carlyle, que mais uma vez fica bem natural, porque ela tava olhando pra essa cruz e puxou o assunto. E eu acho que o filme ele peca também em apressar as coisas. Ele resume muito. Ele poderia resumir com cortes, com uma edição, mas mostrar que não foi tão curto assim. Porque no livro é tudo muito cauteloso, tem um cuidado ali no desenvolvimento. A conversa para saber mais sobre o Carlyle não é uma conversa que parece forçada, né? Ela não é planejada. E no filme tem a cruz, né? A cruz ela tá lá. Só que a personagem nem olha pra cruz, ela passa reta. É, tipo, olha, gente, a gente colocou um easter egg aqui pra vocês. Quem sabe, sabe. Só que tem uma relevância tão legal. Outra coisa que se perde também é a questão ali da Esme falando do Edward como um filho, incentivando ele a tocar o piano. E tem alguma cena que aparece nas sombras ali alguém tocando um piano, só que fica nisso, sabe? Não é algo que é trazido ali pro momento. E outra coisa que a gente tem no filme, que pra mim me desagrada muito, essa exacerbação da fome do Jasper, né? Porque ele fica assim, vidrado, meio babando, olhando pra Bella. E no livro, não. Ele só fica mais afastado.
E a gente sabe no livro, posteriormente, que é uma escolha dele ficar mais recuado, porque ele é mais novo ali na família, tá se acostumando melhor, ele tem mais dificuldade, etc. Eu acho que é meio sem necessidade você tanto falar isso, que é o que o filme faz, quanto querer ficar mostrando isso, porque em diversas cenas ele olha desse jeito pra Bella. Não só nesse filme. O filme, ele tem essa característica com quase todos os capítulos que tem alguma coisa mais importante acontecendo. Ele quer ter certeza que a gente vai entender, ele quer dar sinais, pistas, mas ele não dá uma pista. Ele dá uma dissertação sobre as coisas, né? Tipo, ele quer ter certeza que a gente vai entender, que ninguém vai deixar passar, e faz isso de um jeito muito mal feito, eu acho. Tipo, é parecido com o que eles fazem na aula de biologia, né? Tipo, a gente vai fazer o Jasper encarar o tempo todo com uma cara de maníaco, que faz as pessoas entender que nesse momento ele é um perigo. Que olha como ele é fraco, olha como a qualquer momento ele pode matar a Bella. E daria pra entender isso de uma maneira mais sutil, daria pra entender isso de outras maneiras, construir de outras maneiras, inclusive usar esse tempo que eles desperdiçam fazendo isso pra construir outras coisas ali. E acaba não condizendo também, nem com o livro, e um pouco com o filme também, porque eles falam bastante sobre a questão da fachada humana que eles fazem, né? Então, mesmo que o Jasper estivesse incontrolavelmente sedento pelo sangue da Bella ali, ele não ia estar transparecendo isso. E eu acho que todas essas coisinhas que a gente pontuou são coisas que deixam o filme meio, né? Faz umas cenas meio awkward, que deixa a gente constrangido e desconfortável, talvez. No filme, a gente vai ficar sabendo dos visitantes, por um diálogo entre o Charlie e a garçonete, com cenas desses visitantes também, né, do Black Eyed Peas, que eles estão matando pessoas, a gente vê eles atacando uma pessoa. Enquanto no livro, a Alice só teve uma visão que eles estariam por ali em algum momento, que eles vão passar por ali. Ou seja, eles nem chegaram perto. E enquanto no filme, eles estão ali matando uns dias já. Em momento algum eles tiveram um confronto com os Cullen, em momento algum teve um debate, uma conversa. Foge bastante do livro, porque no livro eles já sabem que eles vão chegar, e no filme eles não fazem, eles só não estão ligando. Nessa cena, no livro, a gente consegue ter uma compreensão de como é a segurança deles. Tipo, a Alice já sabe que tem alguém chegando, que vai passar por ali, então eles estão preparados. O Edward está preparado pra ficar mais de olho na Bella, se é que isso é possível. E no filme é meio, foda-se. E a gente já comentou também um pouco sobre isso. E eu vou repetir e enfatizar. No terceiro filme, a gente vai ter uma situação que é parecida, em que eles têm que lidar com outros vampiros que estão numa cidade vizinha, no caso eles estão em Seattle, e eles se preocupam já com esses vampiros e eles já pensam em intervir, porque eles estão ficando ali mais tempo. Então não faz muito sentido eles estarem ali caçando há alguns dias e causando um furdúncio na cidade e os Cullen não fazerem nada. Porque, primeiro, vamos fingir que a Alice não teria visto eles. Eles saberiam das notícias. O Carlyle, ele trabalha no hospital, então ele teria acesso a essas coisas. Então, eu acho que foi muita falta de cuidado do filme e não pensar nessas outras questões que estão por volta, né? Parece até os erros que são cometidos dentro do livro do Harry Potter, por exemplo. Que tem muitos erros, assim, de concordar com a própria história, sabe? Eu acho que o filme talvez tenha feito isso pra ter umas cenas de ação, pra ter ali uma perseguição, pra ter ali um confronto, vampiros em ação, mostrando como vampiros são rápidos. Só que eu acho que ele fala demais, que não fica legal. Eu não gosto da apresentação dos vampiros, que é muito caricato. E quanto mais a gente sabe sobre uma coisa, menos impacto aquilo tem quando chega num momento de reviravolta, num momento de apresentação. Porque no livro a gente fica com o pezinho atrás aqui, tipo, tá, tem outros vampiros. Só mencionou, o Carlyle tá sabendo, tá preocupado sobre, eles estão ali, né, debatendo como proceder. Eles vão avaliando a situação, né? E no filme não é meio assim, né? No filme a gente já sabe que tem uns vampiros ali, a gente já sabe de tudo. E quanto mais a gente sabe sobre alguma coisa, menos impacto a gente vai ter posteriormente, né? A gente não vai ter uma surpresa se esses vampiros aparecerem. A gente sabe que eles aparecem. Sem contar que eles acabam por quebrar uma coisa do filme, que pensando agora, você falou sobre a questão de mostrar a velocidade deles e tal. Aquela cena com o Edward na mata, demonstrando a sua velocidade, a sua força e etc., ela poderia ser até mais impactante se não tivesse mostrado já os outros vampiros correndo por ali, caçando e etc. Porque até então o filme não tinha definido os poderes exatamente. A gente vai ter um pouco dessa noção mais ou menos quando o Edward salva a Bella ali
do acidente, mas é só naquele momento, né? E a gente não vê exatamente, porque a cena do acidente a gente vê através da visão da Bella, né? Não exatamente em primeira pessoa, só que o que está no campo de visão dela ali. A gente vai retratar mais sobre o filme, sobre essas diferenças, no próximo episódio, porque no livro a gente ainda tá na casa dos Cullen, a gente ainda tá ali com a Bella, conhecendo tudo, sabendo mais sobre as coisas, mas com esse pouquinho, é que esse pouquinho que tem no livro, que a gente acabou de ver, já tem uma perda gigante no filme. O filme já não, já fugiu, já acelerou, então um capítulo inteiro no filme tem 1 minuto. É, tipo, eles vão lá pra casa deles, pra ela conhecer o quarto, falar oi, a Rose ele quebrar a tigela e eles pulam pela janela e vão pra Campina, que é o que eles teriam feito no dia anterior, né? Então, tipo, Por hoje é isso. A gente espera que vocês tenham gostado do episódio. A gente queria agradecer a quem tá continuando ouvindo o podcast, pra quem chegou agora. A gente queria agradecer também as pessoas que mandam mensagem pra gente. em especial a gente gostaria de agradecer muito, 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 muito a Carol, porque ela que nos proporcionou esses microfones novos que a gente tá usando pra gravar. Então, abração, Carol. Obrigado, Ká. Nossa maior patrocinadora. E bom, lembrando que novos episódios todas as terças-feiras. E no próximo, iremos revisitar o capítulo 16, Carlisle. E para você não perder os próximos episódios e apoiar a gente, nos dê um like antes de conhecer Cripta do Seu Namorado. E siga nosso podcast nas plataformas de áudio digital, YouTube, Instagram, entre outros, @revisitando-forks. E se puder nos apoiar financeiramente, temos o nosso Catarse. Estamos também com o e-mail revistandoforks@gmail.com para vocês nos contarem o que acharam desse episódio, se tem alguma história engraçada conhecendo a família de alguém. Os endereços estarão disponíveis na descrição e nos ajude também enviando nosso podcast para aquela pessoa que ama ou odeia Crepúsculo. E contar sobre o nosso podcast para ajudar a crescer nossa comunidade de pessoas que adoram ler e discutir sobre livros. Esperando que tenham gostado do episódio e até semana que vem. Tchau! Tchau, tchau! Créditos. Apresentação, roteiro, edição e revisão por Rodrigo Pazini e Lucas Contesotto. Arte, Willa Pazini. E este é o episódio de número 15 de Resvit. E este é o episódio. Não, vamos de novo. Ainda bem que não é ao vivo, né? Mas que bom, né? A gente não pode usar ao vivo. Não, eu sempre falo que a gente pode fazer ao vivo, porque os ao vivo não tem o poder da edição. Toque, toque, quem é? Polícia Federal.